Oi, gente, tudo bem com vocês? Então tá bom. Tô aqui na casa da minha avó, num cenário completamente diferente que vocês nunca viram. Tô de pijama e eu voltei pro canal há 9 meses atrás, falando que eu ia voltar super a gravar as coisas e tudo mais. E aí eu parei. Então eu fiz notas assim, com todas as ideias de vídeo que eu queria gravar. E tem algumas que estão bem atrasadas, mas que eu quero gravar pra vocês. Então, pra gente terminar, né, o, o ciclo de quando eu tirei carta, eu acho que eu já falei do exame médico aqui com vocês, já falei do psicotécnico, e eu lembro que eu comecei o CFC em julho, eu acho que foi tipo assim, começo de julho. E, gente, o CFC é muito tranquilo. Na minha cidade tinha o CFC online, então todas as minhas aulas foram online. E assim, gente, não tinha que ficar com a câmera aberta. Eu lembro que a gente não podia ultrapassar o horário, então a gente tinha. Porque quando você entrava, você tinha que fazer um scanner do seu rosto em um aplicativo. E aqui algumas informações pra gente não ficar tanto no escuro, porque eu nem lembro mais, gente. Eu fiz o CFC em 2024 e a gente já tá em 2026, né? Então, só pra, tipo, tranquilizar um pouco vocês e também pra eu ter guardado aqui. Eu fiz o CFC do dia 18/6. E aí são 12 dias contando de segunda a sexta. Então, eu devo ter terminado lá pro dia, tipo, começo de julho, última semana de junho, por aí. E então, como eu falei pra vocês, era de segunda a sexta. Eu peguei o noturno. Gente, a gente tinha opção de fazer o presencial e online. Eu escolhi fazer o online. E aí eu fazia das 6 da tarde até as 9h30. E aí, então, como eu falei, a gente tinha um aplicativo. A gente entrava nesse aplicativo, né, às 6. Nossa, a Zara foi beber água agora. Gente, então, aí, é verdade, eu lembro que quando eu fiz minha matrícula, eu fiz tudo pelo WhatsApp. Aí a gente teve que ir lá presencialmente pra pegar a apostila, porque tem uma apostinha, a coisa mais linda do mundo, que tem todos os módulos, todas as aulas que a gente vai ter. E aí depois eu abaixei não, né? Eu baixei o Procondutor, que é o nome do aplicativo. Então você abre o aplicativo, daí vão ter, tipo, as aulas. E aí, conforme vai tendo, tipo, as aulas. Então, hoje é minha primeira aula. Então, só vai ter ali uma aula e aí tem um botãozinho. Você aperta e aí ele automaticamente abre pra você fazer uma facial, né? E aí você tira a facial. E aí você entra, tipo, no Teams, no Zoom. E aí lá você fica. E a minha professora foi a tia Wanda. Ela foi muito boa, assim. Só que eu vou ser muito sincera com vocês, gente. Eu assisti até o módulo. Gente, eu vou ser muito sincera com vocês. Eu assisti os primeiros módulos, então era falando das multas, né? De como mudar de faixa, falando de tudo que tinha, tipo, faixa contínua, os tipos de rua, velocidade, não sei o que, lá, 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 lá. Eu assisti essas primeiras, assisti também a de primeiros socorros, mas não assisti a de trocar pneu, não assisti a de motor, porque tem um monte de coisa, né? Então, é isso. Então, assim, eu posso falar que eu assisti 50% do CFC, um pouquinho mais de 50%. Eu assisti as aulas que eu achava mais importantes pro dia a dia. E assim, gente, funcionou super. Hoje, graças a Deus, eu sou uma condutora muito boa. No começo. Mas depois eu falo disso. Então tá. Aí era isso. E aí, no meio, tinha um intervalo, certo? E pós esse intervalo, ou um pouquinho antes, tinha, tipo, o próprio aplicativo fazia um sorteio de facial novamente. Eu acho que eu nunca fui sorteada. Se eu fui sorteada, foi uma vez só. Então é aleatório, que é pra ver se a pessoa realmente tá na aula e tudo mais, né? Prestando ali atenção. E
Se eu não me engano, você podia ter 5 minutos de atraso. Alguma coisa assim. E aí no final também tinha que colocar a facial pra garantir que você não estava dormindo ou que, enfim, você não tinha ligado e largado lá. Então eram esses 3 momentos. A tia Wanda fazia algumas perguntas, mas não era, tipo, você não tomava alguma penalidade se você não respondesse ou algo do tipo. Todas as minhas aulas foram muito dinâmicas, porque... Só que, gente, isso vai de professor para professor, né? Então, a gente tinha ali os slides, né? A apostila, e a tia Wanda também passou muitos vídeos. Passava muitas reportagens pra gente entender melhor. Enfim, foi bem bacana, assim. E sobre a prova do Detran, gente, eu acho que nem compensa fazer isso, né? Agora que eu lembrei que mudou tudo as regras, né? De tirar a carta. Mas, enfim, vou fazer esse vídeo pra deixar registrado. E aí, a prova do Detran foi muito ok. Eu acho que você tem que... Eu acho que são 30 questões. Eu, se eu não me engano, acertei 29. E a única que eu errei foi uma que era de motor de carro, essas coisas. Eu lembro exatamente, assim. Que falava de alguma parte do carro e foi o único módulo que eu não tinha nem estudado, nem nada. E tem um aplicativo, gente, eu acho que é Detran Simulador, alguma coisa assim, que é literalmente igualzinho a prova do Detran ali, né? Que você faz lá no... E você vai lá, daí tem a área do Detran, você entra assim, é um computadorzinho. Eu não lembro exatamente quanto tempo você tem pra fazer prova, se tem um tempo específico. Mas eu lembro que eu acho que eu fiz, sei lá, em meia hora, 40 minutos no máximo, gente, estourando. E, tipo assim, foi muito fácil, porque como eu fiz esses simulados, e eu fiz muitas vezes, eu já meio que tinha decorado as perguntas, então eram umas coisas muito fáceis. Esses dias eu tava conversando com o pessoal lá no trabalho, e a Lu, que é uma amiga minha, ela tirou carta. E ela falou que as perguntas são muito fáceis. Então eu acredito que deve ter mudado, né, o teor das perguntas e tudo mais. Mas, enfim, gente. E assim, eu acho que entre o CFC e a prova mesmo tem que dar 15 dias. Alguma coisa assim. E aí, pra você ir pra aula prática também precisa dar mais 15 dias. Então é uma coisa bem chata, assim. E aí, pra você fazer, né, a autoescola, se vocês forem escolher fazer autoescola, né? Porque hoje em dia você pode aprender a fazer sozinho. Você tem que ter esse certificado de que você fez, o tanto de horas que você fez e tudo mais. Gente, eu acho que eu perdi 2 aulas nesse meu CFC, e aí é péssimo, né? Eu não sei como funciona presencial, mas eu vou falar online. Então, como é que funciona a minha reposição de aula? Eu não tive que pagar, mas porque eu acho que era online. Eu não sei se presencial tem que pagar, mas eu não tive que pagar. Só que eu tive que esperar a próxima turma que teria vaga, entendeu? Então, meio que atrasa ali, né, a sua finalização do CFC, que seriam de 12 dias. Então, pode mudar pra, sei lá, mais uma semana ou 2 semanas, depende muito da turma que vai ter. E se a turma que vai ter vaga pra você fazer aquela aula específica, entendeu? Então, acho que é basicamente isso, gente. Eu lembro que no meu CFC tinha um menino que ele já tinha terminado as 12 aulas, né? Mas ele tinha faltado 5 dias e ele tava lá eternamente, porque nunca tinha vaga, nunca tinha turma. E quando tinha, ele faltava da reposição, enfim, foi uma loucura. E aí a tia Wanda até brincava, meu Deus, menino, você vai passar um ano, você ainda vai estar aqui no CFC, não sei o quê. E era muito engraçado. Mas então é isso, gente. Eu lembro que foi muito leve pra mim, porque, como eu falei, eu me empenhei em algumas aulas muito específicas, o resto, tipo, eu só ouvia, tipo, não anotava e tudo mais. No começo eu super anotava, grifava, apostila e tudo mais. Mas depois eu fui largando mão. E é muito tranquilo, gente, a prova do Detran, assim. Eu acho que esse simulador me ajudou muito a decorar as perguntas. E também tem algumas perguntas que são muito óbvias, sabe? Então, é bem de boa, gente, a prova do Detran. A escrita, né? Então, vão confiantes e usem o simulador, que ele ajuda muito. São essas minhas 2 dicas. E é isso, gente. Venho do futuro depois de 2 anos que eu fiz todo esse processo, né? Que hoje deve estar bem diferente, porque mudou todas as leis.
Mas acho que é válido. Se algum dia a lei voltar a ser igual hoje, ou enfim, para depois eu ver no futuro. E é isso, gente. E eu acho que era isso que eu ia falar pra vocês. Beijo!